Conta um Conto apresenta de Fritz Leiper, A Batalha das Ruas. Narração Marcelo Fávaro. Baseado em dados extraídos do capítulo 7, Primeiros choques entre a seita dos motorizados e a dos pedestres. Volume 3 da monumental História do Trânsito, de Burger, publicada pela Fundação O Estudo do Século 22. A velhinha andrajosa estava bem no meio da rua, carregando a sacola grande de compras, quando percebeu que o carro preto e imenso arremetia contra ela. Por trás do vidro grosso, à prova de balas, seus 7 ocupantes tinham as feições indistintas, com capacete de mergulhador. Ela viu que não teria tempo de alcançar o meio-fio. Se o tentasse, o carro mudaria de direção e a apanharia, inexoravelmente, junto à sarjeta. Era inútil tentar uma finta para se livrar do carro no último instante, como as crianças corajosas faziam pelo menos 10 vezes por dia. Seus reflexos eram muito lentos. Pelo alto-falante do carro, acima do barulho do motor, pôde ouvir as risadas debochadas dos que estavam lá dentro. A velhinha então meteu a mão na sacola de compras e sacou uma automática, grande e preta. Segurou-a com as 2 mãos, procurando diminuir o impacto dos coices, como um cowboy de rodeio segura um cavalo chucro, mirando bem na base do para-brisas. Como um caçador que procura acertar o espinhaço vulnerável de um búfalo selvagem que ataca de cabeça baixa, com os chifres protegendo, a velhinha disparou 3 tiros. Antes que o carro a atingisse. Da calçada à direita, uma jovem numa cadeira de rodas gritava num palavrão horrível para os ocupantes do carro. Smith de Winter, o motorista do carro, não estava satisfeito. O último tiro da velhinha acertara 2 homens que estavam lá dentro, atravessando o vidro laminado. A bala com capa de aço perfurara o pescoço de Phillips McHare e fora enterrar-se no crânio do jovem Hoverdale Harker. Com uma freada brusca e perversa, Smith de Winter subiu na calçada da direita. Os pedestres se embrenharam pelas portas e arcadas estreitas, entre eles um rapaz de muletas. Mas Smith de Winter conseguiu pegar a jovem na cadeira de rodas. Saiu então rapidamente da favela do cimento armado e voltou para a subúrbia, com um pedaço de pano pendurado na porta do paralama dianteiro da direita como se fosse um troféu. Apesar da igualdade na lista de baixas, 2 de cada lado, ele sentia-se irritado e deprimido. O mundo seguro e previsível que conhecia parecia estar arruinando-se. Enquanto os seus companheiros entoavam suavemente um canto fúnebre para Harvey e Phillips e calmamente limpavam o seu sangue que respingara neles, ele franziu o senho e sacudiu a cabeça, murmurando: Não deviam deixar velhinhas como aquela carregarem uma pistola. Winston Hobbs sacudiu a cabeça em concordância e, olhando para as suas pernas magras e quase atrofiadas, declarou: Não deviam deixar que carregassem arma nenhuma. Meu Deus, que mundo é esse? Como odeio os que andam a pé. Como odeio esses andantes. Viva os motorizados! O incidente teve repercussões imediatas em toda a cidade. No velório conjunto da velhinha e da jovem da cadeira de rodas, um orador inflamado investiu contra os fascistas da subúrbia, falando aos seus ouvintes sobre as lendárias maravilhas da velha Los Angeles, onde os pedestres eram sagrados, mesmo fora das calçadas. Conclamou todos a uma passeata de protesto pelas pistas gramadas de boliche e campos de golfe dos motoristas.
Mas no crematório de Sandside, para onde haviam sido levados os corpos de Hove e Phipps, um orador igualmente apaixonado e cometendo menos erros gramaticais, lembrou aos seus ouvintes a lendária justiça da velha Chicago, onde os pedestres eram proibidos de carregarem armas e onde todas as pessoas com um pé fora da calçada eram consideradas presas legítimas. Deu a entender que a única solução para a favela era o Holocausto, provocado, se necessário, com alguns tanques de gasolina. Ao anoitecer, bandos de jovens esqueléticos saíram da favela e se aventuraram em Subúrbia, cortando indefesos pneus, matando caríssimos cães de guarda e escrevendo palavrões nas portas dos carros individuais das matronas, que nunca se distanciavam mais de 6 quarteirões de suas casas. Enquanto isso acontecia, esquadrões de jovens motociclistas e lambretistas suburbanos penetravam na favela do Cimento Armado, perseguindo as crianças nas calçadas, jogando bombas de mau cheiro nas janelas do segundo andar de cada edifício e sujando de tinta todas as portas. Informou-se a ocorrência de um incidente até mesmo no portão do Automóvel Clube, no centro da cidade, território tradicionalmente neutro. O governo tomou medidas imediatas, suspendendo todo o tráfego entre o centro e Subúrbia e estabelecendo um toque de recolher de 24 horas na favela. Os agentes do governo andavam apenas em carros de tração com os pés ou em pula-pulas para ressaltar o fato de que não favoreciam nenhum dos lados em disputa. O dia obrigatório de inação foi gasto pelos dois lados em preparativos secretos de vingança. Por trás das portas trancadas das garagens, metralhadoras que disparavam através dos ornamentos colocados na frente dos carros foram instaladas embaixo dos capôs. Lâminas de foices foram ilegalmente soldadas nas calotas, e as extremidades dos paralamas foram afiados para ficarem aguçadas como uma navalha. Enquanto os nervosos soldados da Guarda Nacional percorriam as calçadas desertas, homens e mulheres de expressões sombrias, com faixas pretas nos braços, se deslocavam pela rede de túneis secretos e portas ocultas, distribuindo pequenas armas de grande calibre e blocos de concreto com espigões de ferro, empilhando paralelepípedos em telhados estratégicos e solapando, através dos túneis, a parte central das pistas de rolamento, preparando armadilhas para os carros. As crianças preparavam-se para passar sebo nas ruas assim que a noite caísse. Os membros do Comitê para a Segurança dos Pedestres, também conhecidos como os Ratos de Robespierre, dispunham-se a pôr em ação as duas armas antitanques que guardavam com um zelo especial. Ao cair da noite, por insistência do governo, representantes dos pedestres e dos motoristas encontraram-se em local seguro, fortemente protegido, na fronteira entre a favela e Subúrbia. Travou-se imediatamente uma discussão violenta para determinar se Smith de Winter dera ou não a buzinada obrigatória de advertência antes de atacar. Se a velhinha abrira fogo antes de o carro chegar à distância regulamentar para buzinar, com quantas rodas o carro de Smith estava em cima da calçada ao atingir a jovem de cadeira de rodas, e assim por diante. Depois de algum tempo, o alto representante dos pedestres e o chefe dos motoristas piscaram-se os olhos, cautelosamente, e se retiraram sozinhos para um canto, enquanto seus assessores continuavam nas intermináveis discussões. A luz vermelha de 100 lampiões de querosene e o pulsar amarelo de 1000 lâmpadas de vagalumes, instalados em cavaletes de madeira ao redor da ilha de segurança preparada para o encontro, iluminavam os dois rostos trágicos e tensos. Queria fazer-lhe uma pergunta antes de entrarmos no assunto, disse o chefe dos motoristas. Qual é o atual QS dos seus adultos? É de 41 e tá caindo cada vez mais, disse baixinho o alto representante dos pedestres, olhando para todos os lados a ver se alguém podia ouvi-los.
Mal consigo encontrar assessores que sejam compusmentes pela metade. O nosso coeficiente de sanidade é de 37, revelou o chefe dos motoristas desanimado. As engrenagens na cabeça da minha gente estão cada vez mais lentas. E eu acho que não verei a inversão do processo até o dia da minha morte. Dizem que o do governo é de apenas 52, disse o outro, sacudindo os ombros, também com uma expressão de desânimo. Bem, acho que devemos tentar formular mais um acordo. Embora deva confessar que, de vez em quando, eu tenho a impressão de que não passamos de uma invenção do sonho de um paranoico. 2 horas de intensas deliberações produziram um novo acordo de motoristas e pedestres. Entre outras coisas, ficou acertado que as armas dos pedestres não poderiam ser de calibre superior a 38, enquanto os motoristas deveriam dar 3 buzinadas a um quarteirão de distância, antes de atacarem um pedestre atravessando a rua. Mais de 2 rodas em cima da calçada faziam com que um atropelamento fatal se transformasse em homicídio de 1º grau. Era permitido aos pedestres cegos levarem granadas de mão, ok? O governo imediatamente entrou em ação. Os termos do novo acordo foram divulgados por alto-falantes e colados em toda a parte. Destacamentos de policiais e psiquiatras percorreram a favela, apreendendo as armas de calibre ilegal e dando injeções tranquilizantes nos rebeldes. Equipes de hipnoterapistas correram a subúrbia, de casa em casa, de garagem em garagem, providenciando uma serenidade conformada para todos e arrancando os armamentos ilegais dos carros. Seguindo o conselho de um psiquiatra charlatão que afirmou que isso serviria para dar vazão à agressividade, foi anunciada uma tourada. Sim, amigos, uma tourada. No meio de tudo isso, foi anunciada uma tourada. Mas teve que ser cancelada pelo protesto firme da Liga da Decência, que tinha representantes das 2 facções. Ao amanhecer, foi suspenso o toque de recolher na favela, reabrindo-se também o tráfego entre subúrbia e o centro. Após alguns momentos de inquietação, logo ficou evidente que o status quo fora restaurado. Smith de Winter entrou com seu reluzente carro preto na favela. Um grosso parafuso de aço, com arruelas de aço nas 2 extremidades, tapava o buraco que a bala da velhinha abrira no seu para-brisa. Um tijolo caiu do telhado e balas ricochetearam nas janelas laterais. Smith de Winter passou um lenço no pescoço por dentro do colarinho e sorriu. A um quarteirão dali, uma porção de crianças corria pela rua, vaiando o carro e fazendo sinal com os polegares para baixo para os ocupantes do veículo. E atrás de uma criança seguia mancando um cachorro gordo, com uma coleira cheia de pontas aguçadas. Smith acelerou o carro. Não conseguiu pegar nenhuma das crianças, mas liquidou com o cachorro. Uma luz que se acendeu no painel indicou que o pneu dianteiro da direita estava perdendo pressão. Fora provavelmente furado pelas pontas da coleira. Apertou o botão correspondente para que o ar de emergência exalasse e a luz se apagou. Virou para Winterspawn Hobbs e comentou com uma expressão pensativa e feliz. Sabe, eu gosto de um mundo normal e ajustado, onde a gente sempre alcança um pouco de sucesso, mas nunca em excesso que dê para subir a cabeça. Você sabe disso, não é? Um mundo onde de vez em quando tenhamos também pequenos fracassos, para que possamos permanecer humildes. Winterspawn Hobbs estava olhando para a rua seguinte. No meio da pista havia um trecho onde se podia ver nitidamente marcas de pneus. Foi aqui que você acertou aquela velhinha. Uma coisa eu devo admitir a respeito dela. Ela tinha um sangue frio, viu? Sim. Foi aqui mesmo que eu a peguei. Lembrou-se saudoso do rosto da feiticeira ficando cada vez maior.
os ombros cobertos pela bombazina preta sacudindo-se, os olhos furiosos com o branco ao redor das pupilas. De repente começou a achar que aquele novo dia estava sendo bastante insípido. Insípido, que não tem gosto, destituído de qualquer sabor, ou que não tem o sabor suficiente, e num sentido figurado, né? Aquela coisa meio sem interesse, sem atrativos, um dia meio sem graça, né? Lembrando ali, né, no dia passado ele tinha dado uma raquetada na idosa. Oh, meu Deus. Mas é um conto muito interessante, muito metafórico, claro, mas que parece ser bem atual do que seria uma sociedade polarizada em tempos do futuro, né? Se tudo isso continuar e se agravar e não for colocado um freio. E aqui, no caso, foi escolhido até de uma maneira bem lúdica o contraste entre os pedestres e os motoristas, que não sei, talvez, não sei se seria tão lúdico, não. Eu acho que tem essa briga mesmo, viu? E de vez em quando os sujeitos mudam de lugar, né? Quando estão na posição de pedestre, agem de um jeito, quando estão na posição de motorista, agem do outro, né? É assim. E realmente está bem polarizado, não é só aqui no Brasil, não é só por questões de política, e vocês sabem que me interessa muito tanto o público que está de um lado quanto do outro, porque literatura é mundial, ela é universal, ela precisa ser compartilhada com todos, então é de muito interesse que as histórias sejam contadas tanto para um grupo quanto para o outro grupo, para que um dia a gente consiga, por meio da literatura, nos tornarmos mais entendedores da humanidade, né? Às vezes a gente só está vendo do nosso lado mesmo, né? Então é isso. Gostei muito do conto, acho que poderia até continuar aí, tem é o que ele falou ali no início. Esse conto está nas 13 histórias que até a mim assustaram, apresentado por Alfred Hitchcock. Vocês conhecem aquele lá dos pássaros, né? Um grande diretor de teatro. Então, de teatro não, de cinema, né? Então é isso, pessoal. Gostei da história, e vocês, o que acharam?